Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso podcast, o Sanja no Ar, o podcast oficial da Prefeitura de São José dos Campos, episódio número 5. Hoje estamos aqui. Primeiramente, queria agradecer a sua audiência. Se você assiste aí, gente, pelo YouTube, muito obrigado pelo canal da Prefeitura, ou você que nos ouve pelo Spotify ou Deezer, não esqueça de se inscrever, dar o seu like e também clicar no sininho aí que tem aí do lado, aí, principalmente no YouTube, que daí você vai receber o aviso dos novos episódios. Toda semana tem um episódio novo, a gente batendo um papo para você ficar bem informado aqui da Prefeitura. E hoje o nosso papo é sobre fiscalização e postura. E quando a gente fala em fiscalização, a gente já fica assim, fiscalização, mas sabia que pra gente é muito importante ter esse serviço, pois garante a gente viver em harmonia, tá? Com o nosso próximo e também com o nosso vizinho, né? O Departamento de Fiscalização e Postura da Prefeitura de São José dos Campos, ela é responsável por defender esse direito, ela fiscaliza para que as liberdades e direitos de cada um sejam exercidos sem lesar ou ameaçar a coletividade e o bem-estar em geral. E para falar um pouco sobre isso, vamos receber aqui Alexandre Tanaka, formado em Engenharia Ambiental, ele fez pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, trabalha aqui na Prefeitura com a gente já há 16 anos, já atuou como agente, monitor, supervisor de fiscalização e hoje está como chefe de fiscalização de estética urbana e publicidade. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Tanaka. Obrigado. Pode chamar de Tanaka? Pode ser, sim. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Tanaka? É um prazer ter você aqui para a gente falar um pouco de fiscalização, desse lance da estética da nossa cidade, que São José é uma cidade diferenciada por isso, né? Sim, o Departamento de Fiscalização ele existe justamente para harmonizar os direitos e deveres dos munícipes e do poder público nessa estrutura toda, que é a cidade. E cumprindo a legislação dentro da divisão de estética urbana, nós trabalhamos na conservação, estética de imóveis, a questão das fachadas das edificações, a questão também do descarte de entulho, a questão da própria calçada, que também faz parte do imóvel de maneira indireta, e outras legislações que regulamentam essa dinâmica entre poder público e os munícipes entre si. A gente aqui de São José dos Campos costuma dizer que a gente é privilegiado, né? E a gente não nota muito, né? A gente diz até que a gente tem nós moradores temos um grau de satisfação muito alto por causa do padrão de São José dos Campos. E só quando a gente sai de São José que a gente começa a ver. A gente não sabe, assim, no primeiro momento, que a nossa cidade é mais clean, né? Aí quando você vai para uma cidade fora, que nem outras cidades, principalmente ali Grande São Paulo, que você vê aquele monte de fio embramado, que você vê um punhado de placa uma em cima da outra, e aí a gente começa a notar que é o trabalho da fiscalização que tem as regrinhas, não é isso? Exatamente. Esse trabalho da fiscalização ele acaba não sendo visível diretamente, mas como ele é um trabalho constante, persistente, muitas vezes iniciado por parte da reclamação da própria municipalidade, a gente nota ao longo prazo esses efeitos quando comparado a outras cidades. É bem bacana isso. A gente não entende quando a gente fala, né, de fiscalização, mas é importante a gente saber os nossos direitos, porque a gente tem um limite para a gente ir, que também começa o espaço da outra pessoa, né? Então, quando a gente fala nessa fiscalização, parece uma coisa chata, mas se não tiver essa organização e todo mundo contribuir para o bem-estar, a gente não consegue chegar numa cidade como São José dos Campos está sendo, né? Exatamente. É um trabalho difícil, né? Ele muitas vezes não é compreendido, mas a gente tem que entender que a fiscalização ela atua, na maioria das vezes, de maneira a atender uma reclamação. Então, para cada pessoa que é fiscalizada, existe uma comunidade inteira ao redor que está sendo beneficiada por aquela ação do nosso agente, o agente de fiscalização. E nesse aspecto, somando-se todas as reclamações atendidas e todas essas pequenas comunidades atendidas ao redor da reclamação, que a gente consegue causar transformação na cidade para esse aspecto mais bonito, mais bem conservado. Tem umas ferramentas específicas que vocês usam para isso, né? Como é que vocês fazem para poder manter essa cidade organizada? Todo dia fiscalizando? Como é que vocês fazem isso? Nós temos os nossos agentes na rua, atendendo a essas solicitações da própria municipalidade,
e nós nos utilizamos de ferramentas de legislação, né? Os nossos atos administrativos são a principal ferramenta do agente fiscal. E existem outras ferramentas acessórias que também utilizamos para agilizar esse atendimento. Uma ferramenta que a gente está implementando é o talonário eletrônico, para agilizar, para sair daquela era do papel e entrarmos na era digital com as nossas ações. A outra ferramenta que também estamos implementando é a fiscalização através de satélite, através de um convênio junto com o pessoal da CEURBS. Nós temos acesso a um satélite através do qual acessamos imagens georreferenciadas do município e conseguimos fazer um comparativo entre situação anterior e situação atual de determinado imóvel para fazermos a nossa ação fiscal. Então essas câmeras que tem lá no CSI, no Centro de Segurança de Inteligência, também serve para a gente monitorar as nossas ruas, é isso? Fachadas, calçadas? Para alguns outros assuntos do Departamento de Fiscalização, nós utilizamos sim as câmeras do CSI. Um exemplo muito comum de fiscalização que nós atuamos é a fiscalização de comércio ambulante, e nós utilizamos essa tecnologia sim para melhorar o trabalho. Que também é super organizado isso, né? Não se pode você querer montar uma barraquinha em qualquer lugar e se colocar lá no espaço público, né? Tem uma regulamentação para isso. Exatamente. A maior atuação nossa na questão do comércio ambulante é quando ela é realizada no semáforo, que além de ser um comércio irregular, ele causa uma interferência negativa no trânsito. Ele pode vir a causar acidentes, porque é uma pessoa transitando entre os veículos, né? E a via pública ela não é destinada para isso. Então é por isso que nós fazemos esse tipo de trabalho. Outra coisa que eu vejo bem ordenada em São José dos Campos, e quando a gente sai fora a gente vê, são a poluição visual que a gente fala, né? Certo. Aquelas placas desordenadas, tamanhos e fachadas de loja. Em São José isso não acontece, tem umas regras, é isso? Existe a legislação, a nossa legislação ela é uma legislação que também está passando por um processo de atualização, mas a que já existe, ela também regulamenta a questão de dimensionamento, onde pode, onde não pode. Ela visa coibir os excessos de publicidade, que num primeiro momento não parece agressivo, mas quando você vai compondo com diversos outros estabelecimentos ao redor, você acaba causando uma poluição visual muito grande em uma via inteira ou um bairro inteiro, por exemplo. Além de causar, em alguns casos, interferência no trânsito de pedestres, como cavalete na calçada, faixas amarradas em árvores, em postes. Porque se todo mundo quiser fazer isso, vira Exatamente. Um transtorno Exatamente. total, né? Fica horrível o trânsito e tudo, né? Exatamente. É nisso que a gente acaba atuando, sempre buscando o lado mais positivo da situação, que é o que a legislação prevê na maioria das vezes. Até orientando, né, Flora? Essa aqui você não pode, esse tamanho não é ideal. Exatamente. Tenta aqui que talvez vai ficar mais correto, mais o uso, utilizar o uso mais certo, mais certeiro de uma placa, de um outdoor, alguma coisa assim. Exatamente. Cabe salientar que a gente está falando de fiscalização e nem sempre ela tem um olhar positivo. A fiscalização atua na maioria das vezes de maneira orientativa, né? Um dos dispositivos que nós temos dentro da legislação é a notificação, que ela é só um aviso, ela é uma orientação, ela é preliminar a qualquer tipo de multa, qualquer tipo de sanção que possa vir a sofrer o munícipe. Então é um aviso para que seja resolvida a situação. E nós temos diversos setores da prefeitura aí que, caso o munícipe tenha dúvida, inclusive o nosso setor tem atendimento ao público, tem alguma dúvida, procura a gente antes de fazer. Ou foi notificado, procura a gente para tirar a dúvida. Sim, então tá, tem esse serviço que vocês fazem, de orientação mesmo, né? Exatamente. Se você tem alguma dúvida, tá na sua casa, vai montar alguma coisa, quer uma placa, Exatamente. ou quer colocar uma calçada diferente, ou quer colocar... Você pode buscar essa orientação através da fiscalização e postura. Direto no nosso departamento. Tá, e outra coisa, e vamos dizer, eu tô lá na minha casa, eu vejo que tem um terreno do lado de casa que tá abandonado isso. E aí cheio de mato, e as pessoas aproveitam até para jogar entulho lá. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que falar? Posso denunciar isso para vocês? Existe essa possibilidade. O 156 ele é o canal
geral da prefeitura para recebimento de demandas do munícipe, o munícipe pode registrar uma solicitação 56 de fiscalização para que seja verificado a situação do terreno. Caso ele não esteja de acordo com a legislação, nós entramos em contato com o proprietário para que ele resolva o problema. O mais importante é que a própria comunidade do entorno se conscientize de que o terreno ele não é um depósito de entulho, ele é uma propriedade de determinado particular. A própria prefeitura disponibiliza 15 PEVs em toda a sua extensão territorial. Tem lugar que é para jogar entulho. Exatamente. Para entregar o entulho. Exatamente. Né? São os pontos de entrega voluntária, né, que foram organizados pela CEURBS, e eles são destinados a receber entulho. Até 1 metro cúbico de entulho para cada munícipe que vai lá, se dirige ao PEV para fazer esse descarte, e é possível receber. Caso, é claro, a pessoa tenha uma obra, alguma coisa maior, gere mais entulho, a gente recomenda que contrate uma caçamba de alguma empresa credenciada no município. E essa caçamba vai fazer vamos dizer assim, o descarte corretamente, no lugar correto, é isso? Exatamente. A empresa credenciada, ela é acompanhada também por um outro órgão de fiscalização, desde a receptação do entulho na obra ou no local de origem até sua destinação final. E poda de árvore, remoção de árvore. Às vezes tem uma árvore quase caindo, velho. Todo mundo quer tirar, todo mundo quer uma árvore para poder ter o verde perto, mas ninguém quer na frente da sua casa, né? Exatamente. Existem também regras para isso, né? Existe. A intervenção nos espécimes de porte arbóreo, como nós chamamos, ela só pode ser realizada pela prefeitura ou por algum órgão credenciado pela prefeitura ou de concessionária, tipo a de energia elétrica, quando houver interferência na fiação. O próprio munícipe diretamente não pode fazer essa intervenção. Mas caso ele tenha essa demanda, essa necessidade de remoção ou poda da árvore, ele pode entrar em contato com a prefeitura ou através do 156 ou através de um processo administrativo em qualquer posto de protocolo da prefeitura. Tanaka, e a respeito do CSI, o Centro de Segurança Inteligente, com as câmeras que a gente plantou, que tem reconhecimento facial, que temos mais de 1000 câmeras na cidade, o que ele auxilia na fiscalização de vocês aí, que cuida dessa parte de estética da cidade? Dentro da questão da fiscalização, aí de maneira geral, não só da estética, ela auxilia bastante a gerenciar a fiscalização de assuntos críticos e que necessitam de atendimento imediato, como por exemplo, como eu citei anteriormente, o comércio ambulante nas vias do município, e em alguns casos, quando existe algum tipo de interferência de algum estabelecimento, ou na calçada ou na via, que possa vir a prejudicar trânsito, tanto de pedestres quanto de veículos, como por exemplo um cavalete, uma faixa, alguma coisa do gênero. E isso já leva vocês à resolução do problema mais imediata? Sim, quando a gente detecta a situação, a gente consegue despachar a equipe já para fazer o atendimento imediato, porque são situações que, se persistirem, podem vir a causar prejuízo imediato também. Então é por isso que a gente atua dessa maneira. E para o munícipe falar com vocês é através do 156? Através do 156, é o canal de recebimento de demandas do munícipe. Tanaka, queria agradecer sua presença aqui no nosso podcast, no Sanja no Ar. Agradecer mais uma vez ao pessoal aí da fiscalização e postura e pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na cidade de São José dos Campos, que é muito importante para a gente ter essa cidade bacana de se viver. Joia, a gente está sempre à disposição. Cumpre salientar que as nossas equipes sempre têm essa visão de orientar, de tentar resolver a situação da maneira de menor impacto possível. A gente sabe que ninguém gosta de ser fiscalizado, mas a gente está indo atender uma demanda de todo um grupo. E é aí que a gente entra, como mediadores de uma situação para que o munícipe possa viver em harmonia ali na comunidade onde ele reside. Tá certo, obrigado. Falamos com Alexandre Tanaka aqui no nosso episódio de hoje do Sanja no Ar, e a gente volta na semana que vem com mais um episódio. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida e gostaria que a gente trouxesse aqui para o nosso podcast, deixe uma mensagem aí pra gente com a sua sugestão, e que nos próximos episódios a gente convida alguém para falar com a gente sobre o seu assunto. Forte abraço e até o próximo episódio.